Dia 18 de julho de 2026. Como se multiplicaram, Senhor, como se multiplicaram os meus adversários. São muitos, Senhor, muitos sim, que se levantam contra mim. Sabe o que eles dizem, Senhor? Sabe o que eles falam? Sabe o que eles comentam? Que não há salvação da minha alma em Ti, Senhor. Eles dizem, falam, comentam, e pelas espreitas da rua, pelas esquinas de qualquer lugar, eles estão. Todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, eles estão preteando, Senhor. E por onde eu passo, eles balançam a cabeça, eles estendem os seus beiços, indicando, Senhor, e dizendo: quem o livrará? Quem o livre? Não é Deus que Ele tem prazer de cantar, de salmodiar, de recitar? Ele canta como os pássaros pela manhã. Ele recita e adormece um sono pela noite de tudo o que aconteceu na vida dele. O clamor de um homem que já viveu, vive e está de pé, mas sempre alguém jogando ele na cova dos leões, para ver se dilacera, para ver se acordam pela manhã ou tentam repousar pela noite sem ouvir a nossa voz, sem ouvir, Senhor, os nossos lamentos, os nossos cânticos, os salmos, Senhor, interpretado, recitado, exclamado pela boca de alguém, Senhor, que se dedicou, guardou as delícias da Tua palavra. Assim mesmo Davi disse naquele dia: enquanto os príncipes, eles se caluniavam, eles falavam contra mim, Senhor, o Teu servo meditava na Tua palavra, e as Tuas palavras, Senhor, sempre têm sido os meus cânticos nos lugares das minhas peregrinações, da favela, do dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente. Pela manhã, Senhor, junto com os pássaros, eu cantarei, eu salmodiarei. Desperta, desperta, ó minha alma. Desperta, glória minha, pomba minha que anda pelas fendas da penha, no oculto da ladeira. Mostra-me a Tua face, faze-me ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é doce, a Tua face é aprazível. Quantas vezes ele, Senhor, com a janela virada pelo lado de Jerusalém, pelo lado, Senhor, da Tua cidade santa, 3 vezes por dia, Daniel estava a Teus pés. O céu se inclinava, os anjos paravam para ouvir a oração do Teu servo. Mas isso perturbava alguém, porque sabia que a exaltação de Mardoqueu estava também sobre Daniel. E Daniel estava ali, caldeu, sofredor, que passou por tantas coisas, vendo em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. Mas, Senhor, Tu disseste que quando nós passar pelas águas lá, Maia, santo é o Senhor,
ela não ia submergir a gente. Se a gente passasse por fogo, Senhor, não ia queimar. Não ia ficar nem cheiro de fogo sobre as nossas roupas. E eles veem de longe, Senhor, ele ainda não morreu. Ele ainda está vivo. Temos que acabar com ele. E se levanta, Senhor, um grande exército para acabar com a cidade, uma cidade santa, uma cidade a qual tu, Senhor, é o alicerce desta cidade que fala, que clama e que leva, Senhor, pela manhã uma oração, um cântico, um louvor. E na velocidade do vento, Senhor, através da internet. Sim, da internet. Assim como a internet é para o mal e para o bem, nós também, Senhor. Fomos criados para fazer o bem, mas muitos, Senhor, entraram na maldade. Venderam, trocaram, fizeram barganha, venderam a sua própria alma, trocaram a sua vida de paz por uma vida de tormenta, Senhor. Olha como está, Deus vivo. O nosso Brasil, que sempre foi chamada de nação abençoada, hoje tem uma maldição sobre nós, Senhor. O domínio de alguém. Só estão esperando o momento certo, Senhor, de dilacerar o pobre, a viúva e o necessitado. Eles estão esperando o tempo certo. E eles mesmos já estão falando, Senhor, que não gosta de ver a gente falar no teu nome. Eles querem tampar a nossa boca, querem nos destruir. Mesmo nós morando aqui, Senhor, no Dique do Pompeba, na favela do Dique do Pompeba, aqui, ó, na cidade náutica, a nossa voz até hoje não se calou porque nós deitamos e dormimos, Deus. Nós acordamos porque Tu és o sustento da nossa vida. E Tu disse para nós não temer, Senhor, e dizer para o povo que marche com a verdade, ande dentro da justiça. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade, ela não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, ela não se ensoberbece. Ela não se irrita, ela não suspeita mal. Ela não folga com a injustiça. Olha, igreja, presta atenção, você, irmão, irmã, moço, moça, homem, mulher. Não importa de qual religião você é. O importante é que você tem que saber que está na religião certa. E a única religião que pode te salvar é a de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Filho do amor, que veio nos resgatar desse mundo de pecado, desse mundo de engano, desse mundo de ilusão, que muitos que já foram iludidos já desceram à sepultura, sem o direito de passar pelas águas e se limpar de toda a maldade que fez. Esse dia vai chegar, o dia da ressurreição dos mortos, que a terra já foi sepultada. Se levantarão para ser julgado pelas suas obras. Bem-aventurado é você, irmão e irmã, que está passando o que você está passando. Ninguém está entendendo você, não é verdade? Deixa eles com as suas riquezas, deixa eles com os seus luxos, deixa. Eles estão enganando a sua própria alma, que naquele dia eles vão perecer. Quem ama as coisas de Deus e acredita numa vida eterna, e acredita que tem um preço a pagar e uma corrida para chegar até o fim, porque a salvação não está no começo, não está no meio, ela está no fim.
No fim da tua vida é o começo de uma vida eterna se você servir ao Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Sabemos, Senhor, que o mundo se corrompeu, o homem de Deus, muitos dele, já se esqueceu. Já sabemos, Senhor, que dentro de todas as igrejas, a mentira se vestiu de verdade e habita entre nós. Reluz como uma luz, brilha como se fosse o mais limpo, mas por dentro são ladrões, devoradores, uma luz que reluz, mas que não é a luz do teu Espírito. Estão enganando muita gente, Senhor. Estão iludindo muita gente. E esta obra, que era tão linda, hoje está manchada, falada, anunciada por meio das internets, das coisas e dos escândalos que estão acontecendo. Falavam tanto do pecador, Senhor. Mataram tantas famílias, julgando os seus filhos, por motivos que aconteceu, a qual tu, Senhor, que é o justo juiz. E tu disseste para nós assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado. Da mesma maneira que você persegue, vós hão de perseguir a vós. Hipócrita, olha, hipócrita, hein? Tira primeiro a trave do teu olho, depois cuidará em tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Ou vice-versa, entenda da maneira que você quiser. Mas a gente sabe que tem muitos aí se enganando e sendo enganado. Mas também tem muitos, Senhor, que eles sabem que estão fazendo a maldade e vão continuar fazendo a maldade. Entrou para o meio de nós, estavam com nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, faria o que estamos fazendo. Indo para todo mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura, ajudando o pobre, a viúvo, o necessitado, fazendo visita, dando um ósculo santo no rosto, com sinceridade, olhando no olho da pessoa. Mas a gente sabe, Senhor, a corrupção já está entre nós. A maldade já está entre nós. O povo se dividiu em fatias. E tem aqueles grupos que andam com aqueles, com outros, e os outros menos favorecidos, pobre da favela, aqueles que estão ali, Senhor, como escória do mundo e desprezo do povo. Ninguém chama para fazer uma viagem. Ô irmãozinho, vamos fazer uma viagem? Estou indo para São Paulo, vou congregar no Brás, quer conhecer o Brás? Acabou isso, igreja. Eles vão com o carro vazio, mas não convida ninguém. O importante, igreja de Cristo na terra. Igreja verdadeira, que é você, irmão, que é você, irmão, que sofre por ver essa mudança, que sofre de ver a contaminação. Agora, não vamos repetir isso daqui direto, viu, igreja? E que caia sobre a tua cabeça e que você tenha consciência do que a gente está falando, não é de nós mesmos. Está dentro das Escrituras. Olha, Saulo, que virou Paulo, que o Senhor usou dele muito, ele disse, olha, se vir outro evangelho pregando diferente do que eu estou pregando, que seja anátema, que não creia. E o Senhor mesmo disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o servo de Deus, eu sou o ancião, eu sou o diácono, e enganarão a muitos. O adversário, igreja, acredito eu, que quando fala na serpente, é por causa do veneno.
Não que apareceu para Eva em forma de uma cobra, em forma de um ser rastejante, não. Não. Apareceu de uma maneira que iludiu a Eva, iludiu Adão, mas só que ambos sabiam que o Senhor disse que não comereis do fruto que está na árvore no meio do jardim. Porque no dia que comeres, serão abertos os vossos olhos e saberão a verdade da mentira e serão como um ser humano qualquer. Foi explicado, foi dito. A serpente iludiu a Eva? Não. Ela sabia que não podia comer. Era esposa do lavrador da terra. Ofereceu para Adão. Adão também conhecia do fruto que estava no meio do jardim, mas achou que era bom para comer e comeu também. Logo, as escamas dos seus olhos caíram e viram que estavam nus. E assim foi, igreja. O adversário não vem de chifre, não vem de rabo, não é vermelho, não. Ele é Lúcifer, cheio de luz e cheio de fé. E veio para roubar, matar e destruir. E este mundo o Senhor já entregou na mão dele. O mundo já é do maligno, foi entregue. Agora quem quiser ser resgatado desse mundo de pecado, que estenda a mão para o Senhor. Acredito também, viu, igreja, que nós possamos ser anjos caídos, em que o Senhor veio resgatar. Anjos caídos, se lembra da terça parte do céu? Quem sabe, né? Quem sabe? O Senhor veio resgatar aqueles que foram iludidos pelo adversário, porque quando ele foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Ele entregou todo mundo. Quando ele foi sentenciado, aí disse, olha, esses terça parte aí está tudo comigo. Ele entregou todo mundo. E é assim que o adversário vai fazer com você, irmão e irmã. Naquele dia, ele vai estar como promotor. Ele vai estar ali para te acusar de tudo aquilo que ele mesmo te ofereceu na face dessa terra. Mas enquanto há tempo, limpa-te. Peça misericórdia. Não deixa que o mundo cada vez mais te afunde no lamaçal do pecado. Mas busque a misericórdia do Senhor. Deus é bom, mas na sua ira, Ele é um fogo consumidor. Chegará dia que o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, a terra se enrolará num lençol de fogo, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, e haverá planto, ranger de dentes para aqueles que ficarem. O Senhor está aí, chamando e pegando e colhendo já os seus frutos. E que você se coloque no lugar de um fruto bom, para que você possa naquele dia entrar no celeiro do Senhor. Igreja, meu nome é Renato Módica, eu moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. Quem pensa assim, o irmão Renato não, sou um pecador. Um homem que vive num tabernáculo de carne sujeito a tanta coisa como você. Mas eu estou lutando, eu estou chorando, eu estou passando o que eu passo nessa favela. Mas eu acredito que a minha recompensa vai chegar. Porque a gente está passando, sabendo dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, que estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas. Não estou dizendo que o caminho certo é a igreja, viu, igreja? O caminho certo é aquele que você trilha e vê que está passando as tempestades, as lutas, as provas,
e olha para você mesmo e vê que você não fez nada, mas tem que passar. Para ser aprovado para uma obra, o tijolo tem que passar pelo fogo. O ouro, para brilhar e ter destaque no pescoço, na mão de alguém, ele também tem que passar pelo fogo. E a gente, para receber também do Senhor o direito à salvação, da remissão dos nossos pecados, também temos que passar. A prova é um teste para você enfrentar. Mas não desanime, Deus vai te ajudar. Já ouviu esse cântico? Maravilha, né, igreja? Então, nesse dia 18 de julho de 2026, vamos lutar? Vamos vencer? Não vamos correr com a mentira também? Já vamos falar aqui, a gente tem que falar isso daqui, e temos que abrir os olhos do cego. Por mais que muitos não vão aceitar o que a gente fala, por muitos que vão criticar a gente, mas olha, não corra com o mal no meio dessa política. Se a gente tem que escolher, vamos escolher o que rouba menos, porque não temos entendimento, não temos sabedoria de reger o nosso país, não temos. Então nós já se acostumamos a ter um dominador, a ter alguém que administra a nossa vida financeira, que é o banco, que administra a nossa vida em moradia. Então nós precisamos de um governo, porque o povo do passado que criou tudo isso. Pediram Saul, de lá para cá, só definhamos. Então nós precisamos de alguém para administrar o nosso país, sim. Então que a gente pelo menos coloque a mão na cabeça e ore a Deus bastante. E não se iluda por troca que estão fazendo, por dádivas que estão fazendo. O Senhor disse que digno é o trabalhador do seu salário. Se você está recebendo de graça, meu irmão, muita coisa deste governo, pode saber. Ele está te comprando como se fosse um passarinheiro que está ceivando o lugar do laço para o passarinho cair. Nada vem de graça, igreja. O Senhor disse para a gente trabalhar de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Se muitas coisas estão vindo de graça na tua vida e você está dormindo até meio-dia, não trabalha, não faz nada, o Senhor falou, vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar. Ah, mas o Senhor me ajuda? Sim, te esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo, disse o Senhor. Mas Ele disse para a gente olhar o que a formiga faz. Trabalha o verão todo, para depois ficar outono, inverno e primavera só comendo daquilo que ela trabalhou arduamente de dia e de noite. Seja você também um honesto, seja fiel no pouco do teu salário, não roube, não engane, não subtraia coisas que não te pertencem. O que é teu, Deus vai trazer na tua mão. Seja honesto, porque tem muitos dentro da igreja que já perdeu essa dádiva de ser honesto. Muitos estão enrolando, muitos estão fazendo coisas que pode estar oculto aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não está. E Deus naquele dia não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. A paz de Deus, igreja. Que tenha um bom dia na paz de Deus. Que Deus possa curar as enfermidades daqueles que estão enfermos nos hospitais, dentro da tua casa. Que Deus possa libertar muitos que, por muita coisa acontecer dentro da sua própria casa, o síndrome do pânico já pegou, a depressão também. Muitos estão acordando hoje pela manhã e não sabem para onde vai para arrumar um emprego. E você, irmão, que tem um emprego, que tem condições de ajudar alguém, ajude, meu irmão. Não olha quem não. Não ajude só quem é da igreja. Isso faz os ímpios. Uns ajudam os outros. Nós temos que ajudar todos. O Senhor disse para ajudar o pobre, a viúva e o necessitado. Ele não disse para ajudar só os irmãos da igreja.
Ele falou assim que todos são filhos dele. E ele falou, ai daquele que mexer com a menina dos meus olhos, né? Então tá aí, igreja. Ou a gente começa a fazer certo, ou então vamos chegar até o final todo errado e receber palavras que muitos não querem receber, né? Apartai-vos de mim, maldito, praticador de iniquidade, que eu nunca te conheci. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava enfermo, não foste me visitar. Estava na prisão, não foste me ver. E muitos ainda vai querer justificar naquele dia, dizendo, Senhor, quando nós fizemos isso, Senhor, eu não fiz isso. Fez sim. Tudo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Está vendo, igreja? Então faça o bem. O que você fazer pelos pequenininhos do Senhor da terra, pode saber, você está fazendo para o Senhor e vai agradar a Deus na terra. E Deus poderá, até mesmo hoje, nesse dia 18 de julho de 2026, o Senhor abrir o livro das crônicas no céu e lembrar da tua petição, da tua oração, daquilo que você precisa e dizer ao norte dá, ao sul não retenha e trazer no conforto da tua casa saúde, paz, prosperidade, mesmo estando num mundo de tormenta, num país de tormenta, num país que está indo à ruína. Dentro da ruína, Deus pode trazer uma bonança para você no nosso Brasil. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.